Prontinho, começou a gravação. Então, vamos aqui iniciar a apresentação sobre a reforma tributária. O Adair, tem como você fechar seu microfone, por favor? Está tendo um pouco de ruído. Tem mais gente para poder entrar aqui. Deixa eu acessar aqui. Permitir. Vamos lá. A reforma tributária, o que é que vai mudar na sua empresa? Aí aqui eu vou trazer aqui o contexto, né, do que é a reforma tributária. O motivo principal da reforma tributária é porque o atual sistema ele é complexo, ele é caro e cheio de regras diferentes. Por exemplo, nós temos hoje mais de 5 mil municípios. Então, imagina a regra do ISS, que é Imposto sobre Serviço, sobre 5 mil municípios. Então, para a gente que tem... a maioria dos meus clientes aqui em Salvador, mas eu tenho clientes em outros estados, no Rio de Janeiro, São Paulo, em outros municípios aqui na Bahia. Então, cada cliente que entra em outro município, eu tenho que entender como é que funciona a legislação do município para poder atender aquele cliente. E fora o ICMS também, que é estadual. Então, cada estado que o cliente comercializa, eu preciso entender a regra do ICMS daquele estado. Então, é muito complexo isso, para a gente aqui da contabilidade e para os clientes também, que têm também clientes em diversos estados e municípios, né? O objetivo principal da reforma é, segundo o governo, né, a simplificação, e eu consigo enxergar essa simplificação real, certo? E vai dar mais transparência, porque o consumidor final, quando ele for comprar uma mercadoria ou serviço, ele vai entender quanto é que está pagando de imposto, certo? Então, tipo assim, quando você vender um produto, prestar um serviço de R$1.000, e o imposto lá for, por exemplo, 28%, ele vai pagar 1.280. Então, ele vai saber o quanto é que está pagando de imposto. Tem mais gente chegando aqui, deixa eu ver. Só permitir aqui. Então, ele vai saber quanto é que está pagando de imposto. Então, vai dar mais transparência. E vai ter ação, que logo mais para frente eu vou explicar mais ou menos como é que a Receita Federal vai fazer esse mecanismo para poder reduzir essa sonegação. Que, inclusive, teve aquela questão do PIX, né, da taxação e tal, teve polêmicas. E aí eu vou trazer um caso real aqui que aconteceu com um cliente nosso, que ele foi fiscalizado e a questão do PIX caiu lá nessa fiscalização. Essa transição, né, do modelo que é hoje no Brasil para a reforma tributária, ela vai ser gradual, até para que as empresas façam essa adaptação de forma bem tranquila. Então, como é que iniciou essa transição da reforma tributária? Vai iniciar agora em 2026, a partir de janeiro, e ela vai até 2033. Então, daqui para lá pode acontecer muita coisa. Então, a gente precisa se organizar para poder enfrentar isso de forma tranquila e que não tenha muito impacto. Porque quando iniciar a reforma tributária lá, que foi aprovada em 2023, aí eu falei assim, não, deixa um pouquinho mais para frente. Quando eu parei para poder acordar, já era no mês de janeiro agora, com a reforma tributária aqui já em todo andamento, assim dizendo, né? De outubro para cá, saiu várias leis, a lei complementar, instrução normativa, explicando como é que vai funcionar notas fiscais. Então, está em pleno vigor toda a parte da reforma tributária. Para clientes que é do Simples Nacional, não sofreu tanto impacto assim em relação à questão da nota fiscal, porque quem é Simples Nacional não é obrigado ainda a colocar as informações dos impostos novos que foram criados na nota fiscal. Mas as empresas que são do lucro presumido ou do lucro real, que é a empresa do regime normal, já foram obrigados a fazer essa obrigação, que é de destacar esses impostos, que é informar esses impostos dentro da nota fiscal. Então, aqui, como é que vai funcionar, basicamente? Vai ser extinto os impostos que, basicamente, a gente tem hoje o PIS, o COFINS, ICMS e ISS. Então, alguns impostos ele vão ser substituídos aos poucos. E a ideia aqui não é que você vai pagar mais ou menos de forma automática, isso vai ser gradual. Porque, inclusive, até hoje não saiu qual vai ser a alíquota desses novos impostos que eles criaram. A gente não sabe. Estima-se, né, alguns estudiosos, a gente vem acompanhando, eu tenho vários cursos aqui sobre reforma tributária, com vários pesquisadores que eu confio e que fazem um bom trabalho, inclusive um deles participou lá no Congresso em relação à criação da reforma tributária.
Então, eu comprei o curso dele para poder ir acompanhando, e atualmente ele sempre vai, quando tem uma novidade, ele já faz uma aula para a gente ali ir acompanhando. Então, a ideia não é que você vai pagar muito, mas de forma automática. Isso vai ser gradual, e a gente precisa entender essa questão. O que vai mudar vai ser o modelo, né? Por exemplo, os nomes. Vai sair o PIS e o COFINS e vai entrar o IBS. Vai sair o ISS e o ICMS vai ser criado... Não, desculpa. O PIS e COFINS vai ser substituído pelo CBS, que são as contribuições, e o ICMS e o ISS vai ser substituído pelo IBS. Tem mais gente chegando aqui. Deixa eu aceitar aqui. Cadê? Mais duas pessoas aqui. E o que é que vai mudar em relação a essa questão aqui? Cadê, meu Deus? Sumiu aqui. Um minutinho só, pessoal. Ver tudo. Eu não estou aceitando. Está na fila para poder entrar. Um minutinho só que sumiu aqui. Apareceu duas pessoas para poder entrar. Cadê? Aqui. Permitir. Vamos lá. Especificamente vai mudar os nomes, as regras, né? Assim dizendo, as regras e a forma de apurar, assim dizendo. E durante a transição, as regras antigas e as novas vão conviver juntas. Por exemplo, em 2027, a partir de janeiro, o PIS e o COFINS são dois impostos que você paga dentro do DAS, e para quem é lucro presumido, gera essa guia à parte, né, o DARF, a parte ali, eles vão ser extintos em 2027 e vai entrar o CBS, que eu vou falar aqui agora. E vai entrar o CBS, que vai substituir o PIS e COFINS. Então, a partir de 2027, a gente vai ver na prática já esses novos impostos da reforma tributária já em atuação. Então, hoje ele aparece dentro da nota fiscal, como se fosse um destaque. O que foi que o governo fez? Ele pegou esses dois impostos que vão surgir em 2027 e colocou ele lá como se fosse 1%. A gente não está pagando ele ainda. Ele só faz destacar na nota fiscal de quem é empresa normal, para entender mais ou menos quanto é a carga tributária, para poder depois ele saber qual é o valor da alíquota que vai ser estipulada. Porque até hoje a gente não sabe qual é o valor da alíquota que vai se suceder, né, em relação a essa questão desses impostos. Tá dando para entender, pessoal? Tá bom o ritmo? Como é que tá aí o entendimento? Para mim, aí. Tudo beleza, Junião. Tudo beleza. Viu? Pronto. Tudo tranquilo aqui também. Né? Show de bola. O IBS, que é o novo imposto que vai ser implementado, ele vai substituir o ISS e o ICMS, certo? Mas isso de forma gradual. O ICMS, ele só vai sair do mapa em 2033. Ele vai começar Aí por isso que eu falo que a gente vai conviver com os dois impostos, com duas apurações durante esse período. Porque quando o IBS entrar em cena, que vai ser lá para 2028 em diante, aos poucos, ele, por exemplo, vai pegar 100% dos impostos do ICMS, vai pegar 100% dos impostos do ICMS, tá a gente entrando aqui, e vai diminuindo aos poucos. Por exemplo, de 100% dos impostos, 10% você vai pagar do IBS esse ano e 90% do ICMS. E aí, gradativamente, ele vai substituindo um pelo outro. E aqui o modelo é para poder padronizar o cálculo, as informações, para poder ser mais uniforme. Quando eu for trazer, eu estou explicando aqui de uma forma bem teórica, mas daqui a pouco, quando eu for trazer uma simulação de como é que vai funcionar a apuração do imposto, vocês vão entender, eu creio que vão entender melhor essa situação. E na prática, o que é que vai mudar em relação à reforma tributária? Vai mudar a nota fiscal, que a nota fiscal ela vai ser o principal alvo do fisco em combater a sonegação e fiscalizar. Por quê?
como eu tinha falado, né? Um exemplo, o imposto vai ser 28%. Então, se você vendeu R$1.000, o imposto vai ser R$280. Mas só que quando o seu cliente te pagar, aí vai ter as formas lá de split payment, né? Que é um sistema do governo pegar já esse imposto. Então, ele vai reter esse imposto na fonte. O que é isso? Quando o cliente te pagar lá no Pix 1.280, você só vai receber os seus R$1.000 e o governo já vai tirar os R$280 dele. Então, na prática, o que muda? Se você vender uma mercadoria ou prestou um serviço hoje, dia 1º de fevereiro, quando a gente vai apurar o seu imposto, você só vai pagar esse imposto no dia 20 do mês subsequente. Então, você trabalha com esse dinheiro do imposto, assim dizendo, né? Como se fosse um fluxo de caixa. Você vai pagar 5 mil de imposto. Então, você está trabalhando com esse dinheiro, só vai pagar no dia 20. Então, quando a reforma estiver implementada e seu cliente pagar no Pix, no débito, no crédito ali, que é a forma de pagamento eletrônica, o governo ele já vai tirar esse dinheiro. Então, você já perde essa grana aí como se fosse um fluxo de caixa. Então, vai impactar no caixa da empresa. Então, alertando novamente, você precisa ter noção dos seus números, noção dos seus custos, quanto é que está tendo de margem de lucro, porque a reforma tributária ela vai aumentar um pouco a carga tributária das empresas, principalmente das empresas de prestação de serviço, depois eu vou explicar o porquê, certo? E aí, o que acontece? Se você está tendo, por exemplo, uma margem de lucro de 30%, e se a sua carga tributária aumentar, e você não mexer no seu preço, o seu lucro vai diminuir. Porque você vai ter que pagar esse imposto a mais e você não mexeu no seu preço. Júnior, mas se aumentar o meu preço, o meu cliente não vai comprar de mim. Aí a gente vai ter que montar estratégia. Como é que a gente vai fazer? Entendeu? A gente vai ter que montar estratégia. E para montar essa estratégia, a gente precisa ter esses números em mãos. Saber quanto é seu custo fixo, saber quanto é seu custo variável. A gente vai ter que trabalhar aí a gestão do negócio. Então, o planejamento tributário que o escritório hoje faz para a empresa de vocês é o quê? Não, eu preciso entender qual é o melhor regime tributário. É melhor no Simples Nacional? É melhor no lucro presumido? É melhor no lucro real? Então, a gente faz essa análise de acordo com o quê? Com o seu faturamento, que a gente pega dos últimos anos, uma projeção de crescimento que você vai ter, e como a gente já está escolado há mais de 20 anos trabalhando com isso, a gente já sabe qual é o melhor regime para vocês. E com a reforma tributária agora, como é que a gente faz isso? Porque vai depender muito de outros fatores que eu vou trazer já aqui. Cadê? Tem mais Júnior, Oi? Júnior, posso perguntar uma coisa? Pode. No caso de nós que prestamos o serviço e o cliente paga por Pix, aí vai ser descontado automaticamente? Aí, não entendi essa parte aí que você falou. Vamos lá. Eu creio que quando eu for explicar aqui a parte na prática aqui de como é que vai ser apurado o imposto, você vai entender melhor, entendeu? Sim. Deixa eu só apresentar aqui que eu acho que vai responder sua pergunta, viu? Tá. Pronto, vamos lá. Inclusive, acho que eu vou fazer isso aqui agora. Deixa eu abrir aqui. Eu já expliquei aqui como é que vai ser o novo modelo, né? Então, deixa eu trazer aqui. Vocês estão vendo a minha tela ainda aí, né? Não está vendo a planilha de Excel, não, né? A sua tela ainda, sem a planilha. Tela, né? Isso. Pronto. Deixa eu mudar aqui. E agora? Outra tela. Outra tela, tela né? sem planilha. Pronto, show de bola. Tem aqui indústria, atacado e tal, né? Isso, consumidor, varejo, atacado. Isso. Aí eu vou explicar como é que vai ser meio que a operação da reforma tributária, certo? Estima-se, os estudiosos estão falando que o valor do imposto do IBS, que é o PIS e COFINS, mais o CBS, que é o ICMS e ISS, ele vai girar em torno de 28%, de 26,5% a 28%. Aí botei 28% aqui para poder facilitar o cálculo, certo? Só para vocês terem uma sistemática de como é que vai funcionar. Por exemplo, eu vou trazer aqui numa vertente do comércio, mas depois eu trago também para a prestação de serviço, certo? Que aqui tem cliente do comércio, serviço, mas vamos lá. Aqui na indústria, vamos supor que você comprou R$1.000, certo? Não vou levar em consideração o que a indústria comprou, só vou levar em consideração o que ela está vendendo inicialmente.
Então, quando a indústria ela compra aqui R$ 1.000, ela vai aplicar, vai apurar o imposto dela da reforma tributária, 28%. Então, o preço da nota fiscal dela vai sair R$ 1.280. Então, o atacado que comprou dela aqui vai pagar ela, na nota fiscal, R$ 1.280. Tá tranquilo? Tá. Pronto. Sim. Automaticamente, quando ela apurou o imposto dela, a indústria, ela vai gerar um débito de imposto a pagar, vai gerar uma guia a pagar de R$ 280, certo? Pronto, foi o que apurou de imposto. Ela vendeu por 1.000, apurou o imposto lá, que é 28%, e vai pagar R$ 280. Pronto. Aí que começa toda aquela parte da fiscalização, de toda a apuração como eu trouxe. Quem é do lucro presumido já vai entender um pouco melhor de como é que funciona a questão da sistemática do crédito. Aí quem é prestador de serviço e do Simples Nacional acaba que não tem essa operação, mas vai conseguir entender aqui agora. O atacado comprou por 1.280, certo? Ele vai vender lá para o varejista. Então, ele vai vender lá por R$ 1.500 para o varejista. Da mesma forma, ele vai pegar R$ 1.500, ele vai pagar 28% de imposto, que vai dar R$ 420. Oi? Desativar o som. Vamos lá. Ele comprou da indústria e vai vender por R$ 1.500. Só que quando ele comprou aqui da indústria, vai gerar de crédito para ele R$ 280. O que é esses R$ 280? Quando eu compro mercadoria do meu fornecedor, o imposto que gerou lá, eu vou ter um crédito para poder bater dos meus impostos quando eu for vender. Então, nesse caso aqui em específico, a indústria gerou R$ 280 a pagar lá, e o atacadista, ele vai ter R$ 280 de crédito. Ele tem direito de abater do imposto dele. É como se estivesse retendo lá na fonte, certo? Só que ele vai vender essa mercadoria aqui por R$ 1.500. Então, ele vai apurar 28%. Então, ele gerou um débito também de R$ 420 de imposto a pagar. Porém, ele teve o crédito da compra. Então, ele vai abater. Então, quanto é que ele teve de imposto a pagar? R$ 420 menos o crédito da compra que ele teve, e ele vai pagar de imposto R$ 140. Deu para entender essa sistemática, gente? Ficou bem claro em relação a isso? Porque, às vezes, quem não está acostumado dia a dia para poder entender essa situação aqui do crédito, do débito, é meio complicado. Mas, basicamente, repetindo. Agora, Oi. deixa eu perguntar. Ele pagou os 280 na compra e vai pagar a diferença dos 420 na venda. Mas, na verdade, é 420, porque foi 280 mais a diferença. Vamos lá. Quando eu vendo, eu gero imposto a pagar, certo? Então, ele vendeu a mercadoria aqui para o varejista por R$ 1.500, certo? Então, gerou imposto a pagar de R$ 420. Só que quando ele comprou a mercadoria aqui por 1.280, ele teve um crédito de 280. Então, depois a contabilidade vai fazer a apuração disso. Quanto ele teve de mas crédito... Mas ele já pagou esses 280, não é isso? Isso. Ele pagou que eu estou dizendo, mas o total dele ficou os 420, porque, na verdade, ele pagou 280 e vai pagar a diferença dos 420 menos 280. Correto. E aí ele vai pagar a diferença aqui. Eu vou gerar um guia de 140 Mas o total que ele vai pagar, ele vai pagar os 420. Ele vai pagar uma parte quando ele comprou e vai pagar a diferença na hora de vender. Por causa do crédito, isso. Que, na verdade, não é 28%. No final das contas, é maior, né? Vai gerar uma alíquota efetiva, que a gente chama, né? Um menos o outro ali vai gerar uma alíquota efetiva. Então, a carga tributária ela não vai ser os 28%, vai ser a diferença em relação do quanto você tem de crédito e quanto você tem de débito, certo? Agora, só que aqui tem um detalhe. Só para poder já introduzir essa situação, ele não pagou aqui os R$ 1.280 à indústria,
ele só pode, olha só o que a Receita Federal fez, ele só pode tomar esse crédito, ele só pode se creditar, bater do imposto que ele tem, se a indústria pagar o imposto dela. Eu só posso me creditar do valor que eu comprei de mercadoria se o meu fornecedor pagar o imposto dela em dia. Então, tipo assim, ele está fazendo com que você fiscalize o seu fornecedor. Hoje em dia, quando você vai vender para um cliente fiado, assim, um exemplo, você vai lá e consulta, né, o SPC e tal. Então, futuramente, você vai ter que ver se seu fornecedor é bom pagador dos impostos, tirar uma certidão negativa, entendeu? Porque se ele não paga o imposto, um exemplo, ele não pagou o imposto aqui, desses 280. Então, aqui eu não vou poder usar o crédito. O crédito vai ficar lá na nuvem, para no dia que ele pagar, eu poder me creditar. Então, se eu tiro aqui, naquele mês eu vou pagar R$420, porque o meu fornecedor não pagou o imposto dele. Então, essa é uma forma de... tem a questão da arrecadação, tem a questão de você fiscalizar o seu fornecedor, certo? E também o quê? Eu vou exigir a nota fiscal do meu fornecedor, porque tem muitos clientes hoje que compram a mercadoria, aí por não ter o crédito, não pede nota fiscal. Então, e se eu vou precisar do crédito agora, eu vou ser obrigado a pedir todas as notas fiscais dos meus fornecedores, dos meus prestadores de serviço. Então, essa é uma forma também de combater essa sonegação. Então, se ele pega aqui agora e vai vender, né, para lá para o consumidor final, então eu vou vender aqui por R$3.000. Então, vai continuar a mesma sistemática. Eu vou apurar aqui 28% sobre 3.000, a nota fiscal vai ficar no valor de R$3.840, certo? E o valor do crédito anterior, que foi 420, eu vou abater e vou pagar o meu imposto. Então, Júnior, isso vai ser uma cadeia. Oi. Fazer uma pergunta. Sim. Eu tenho inúmeros fornecedores que já me entregam com nota fiscal. Só certo. Que algumas compras eu faço em mercado e recebo cupom fiscal. Esse cupom fiscal, ele serve como nota fiscal? Você coloca o CNPJ? Sim. Então, serve sim, para você pegar o crédito. Mas como sua empresa hoje é do Simples Nacional, você não obtém esse crédito, certo? Entendi. Você não obtém esse crédito. Mas, futuramente, a nota fiscal, inclusive é uma norma, né, que já teve, a nota fiscal do consumidor, quando você compra para a empresa, ele não vai poder emitir cupom fiscal, vai ter que emitir nota fiscal grande, entendeu? Entendi. E o que vai acontecer com o prestador de serviço aqui? Vai ser da mesma forma. Quando você for prestar seu serviço, vai ter a alíquota que você vai apurar ali, né? 28%. Só que você, como prestador de serviço, a depender da situação, você não vai ter muito crédito. Você não vai ter muito crédito. Por quê? Porque você, a maioria do nome, por exemplo, aqui no escritório de contabilidade. Deu para entender, pessoal, essa parte aqui? Ficou claro? Ficou tranquilo? Ficou, né? Para mim ficou, né? A sistemática, como é que vai ser? Eu não quero que vocês aprendam, né? Como é que vai ser mais ou menos a sistemática do débito e do crédito. Porque quem é Simples Nacional não vê isso hoje, entendeu? Então, tipo assim, eu vou tentar contextualizar um pouco mais, trazendo de forma um pouco mais prática. Vou trazer exemplos aqui agora, por exemplo, aqui do escritório. Por exemplo, aqui no escritório. Deixa eu me permitir. Vamos lá. O período de transição. E eu vou trazer aqui, já, como é que vai ser a transição gradual do Simples Nacional. Como é que vai ficar o Simples Nacional. Aí vocês vão entender melhor em relação a essa questão do crédito, certo? O período de transição vai ser de 2026 a 2033, certo? Então, ele vai ter a mudança por etapa. Então, primeiro, vai ser a mudança operacional em relação à nota fiscal, certo? Então, o que é que as empresas precisam se atentar? As empresas de prestação de serviço. Não sei se vocês perceberam, logo em janeiro, teve empresas que deram muitos erros, ainda mais quem estava emitindo nota fiscal através de sistema. Quem estava através do site da prefeitura foi mais tranquilo, porque hoje todas as notas fiscais, quem faz a gestão dela é a Receita Federal. Antigamente era a prefeitura. Então, toda a nota fiscal hoje está lá no site da Receita. Então, o que é que vai acontecer?
eu tinha 5 mil e poucos municípios. Aí tinha município pequenininho que não tinha gestão nenhuma. Então, você emitia nota, não emitia, e ele não conseguia fazer o cruzamento do que você recebeu no cartão, no Pix, para poder ver com o que você emitiu de nota fiscal. E com a Receita Federal fazendo essa gestão, essa fiscalização vai ficar muito mais ferrenha, porque ele quer diminuir a sonegação. Então, possa ser que ele faça assim, ó. Como é que você recebeu na sua conta 50 mil reais? Como é que você recebeu na sua conta 50 mil reais? E aqui no portal de nota fiscal, só emitiu 30 mil de nota. Então, tem alguns estados e municípios que já tem esse cruzamento. Aqui na Bahia tem. Se você emitir pouca nota fiscal e tiver, por exemplo, na máquina de cartão, que já é instantâneo, esse cruzamento, você já recebe a notificação do quanto você teve lá. Em relação ao Pix, não é tanto, mas com a nova atualização que a Receita Federal trouxe no ano passado, que teve aquele burburinho, né, de taxação do Pix e tal, eu creio que, por causa da reforma tributária, eles mudaram a legislação em relação a essa questão. Então, 2026, basicamente, é se atentar à questão dos documentos fiscais e os sistemas, certo? Quem tem empresa de comércio, lá você tem o CFLP, do que você está vendendo, né, da operação, e você tem a questão do NCM do produto, e agora você vai ter que atualizar os seus produtos, cadastro dos seus produtos, com o código da reforma tributária. Tem um códigozinho lá, aí você precisa verificar com o seu sistema se ele já está adaptado com o layout da reforma tributária. A maioria, eu creio que já deve estar, porque isso aí já vem rolando desde o ano passado. A partir de 2027, aí vai ser a extinção do PIS e COFINS, como eu tinha falado anteriormente, e a criação lá do CBS, certo? E em 2033 vai ser a conclusão completa em relação à reforma. A maioria que é Simples Nacional. Aí, eu já estou aqui, já não tenho nem cabelo direito, coitado. Aí, qual é a minha preocupação? O Simples Nacional, como eu falei, vai ter 2 modalidades de Simples Nacional. A que já existe hoje, que a gente calcula a guia do DAS lá, que a gente manda mensal. Aí, em 2027, em vez de estar lá escrito PIS e COFINS, vai estar lá escrito CBS, certo? Só vai substituir, mas a forma de apurar, a alíquota, vai ser tudo a mesma coisa. Não vai mudar nada em relação a alíquota de imposto que você paga. Vai ser a mesma tabela do Simples Nacional, serviço iniciando com 6%, comércio a partir de 4%, não vai mudar nada. Mas aí tem 2 situações. Tem o Simples, que você vai pagar esses impostos por dentro da guia do Simples, e vai ter a nova modalidade do Simples, que é a modalidade híbrida, que você vai pagar todos os outros impostos por dentro da guia, e o CBS, que seria o PIS e COFINS. Jônio, boa noite, eu não estou conseguindo te ouvir. Não entendi? Boa noite. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Eu estou ouvindo. Sim, eu estou te ouvindo perfeitamente. Ô, Andressa, por que está saindo? Deve ser alguma coisa no seu celular. Então, qual é a minha preocupação? Oi, Matheus, deixa eu só concluir esse raciocínio aqui. Aí o que acontece? Aí você vai ter o Simples Nacional calculando tudo por dentro da guia do Simples, não vai mudar nada, que é Simples Nacional. E vai ter a nova modalidade do Simples, que você vai calcular todos os impostos por dentro do Simples, e o CBS, que é o novo imposto, você vai calcular por fora do Simples Nacional. Então, a gente vai ter meio que 2 guias, uma do Simples e uma do CBS, certo? Agora, só que a Receita fez o seguinte, ó. Em setembro de 2026, em setembro desse ano, a gente vai precisar optar como é que a gente vai querer calcular o imposto do Simples. Eu vou ter que dizer se vai ser por dentro ou por fora. Entendeu? Se eu vou calcular por dentro ou por fora. Aí, quando chegar em abril, e isso, pessoal, em setembro que eu vou fazer essa opção vai valer para janeiro a junho de 2027. E vou fazer essa opção. Quando chegar em abril de 2027, aí eu vou ter que fazer essa opção de novo
para informar para a Receita Federal como é que eu vou fazer o cálculo do meu imposto de julho a dezembro. Então, vai ser uma opção semestral. Vai ser uma opção semestral. Olha que loucura. Em setembro, eu vou dizer à Receita, a partir de janeiro de 2027, eu vou calcular o meu Simples Nacional por dentro, do jeito que está aqui. Pronto. E quando chegar em abril do ano que vem, eu vou ter que optar de novo para a Receita Federal se eu vou calcular o imposto por dentro ou por fora. Aí eu pergunto, como é que eu vou identificar se eu vou calcular o meu imposto por dentro ou por fora? Aí que vem algumas questões aqui. Pode me perguntar, Matheus, que eu vou trazer outro raciocínio aqui. Não, Júnior, apertei sem querer o botão. Fique tranquilo. Ah, tá. Aí, o que é que vai acontecer em relação a isso? Como é que eu vou optar se eu vou calcular o meu imposto tudo por dentro ou se eu vou calcular... Cadê? Se eu vou calcular o meu imposto por fora. Aí eu estou trazendo aqui, ó, quais são os impactos. Basicamente, se a minha prestação de serviços ou se o meu comércio eu vendo para pessoa física, que é o meu cliente, é o único pessoa física, que a gente chama aqui de B2C, o meu cliente ele não precisa de crédito. Aqueles créditos que eu falei lá atrás, né? Eu não preciso gerar crédito para ele, abater lá nos impostos dele. Não precisa. Então, tipo assim, eu calculo meu Simples tudo por dentro, porque eu não vou gerar crédito. Agora, se o meu cliente é B2B, que a gente chama, e ele precisa de crédito para poder abater dos impostos dele, pagar menos impostos lá, eu vou precisar calcular o CDS por fora, para eu poder gerar crédito para ele. Porque se eu calculo por dentro, eu não gero crédito. Se eu calculo por fora, eu gero crédito para ele. Aí tem outra questão. Se eu vendo só para pessoa física, né, e não vou gerar crédito, o meu fornecedor, eu tenho que saber se ele vai gerar crédito para mim também. Porque quando você compra, você toma crédito, né? Como eu trouxe lá atrás. Eu sou atacadista, prestador de serviço, eu vou tomar crédito. Por exemplo, eu sou contabilidade aqui. Pronto, eu sou contabilidade. A maioria dos meus clientes são pessoas jurídicas. E vamos supor que no planejamento tributário da maioria dos meus clientes, eles vão precisar que eu emita uma nota fiscal para ele e que gere crédito para ele abater no imposto dele, para ele pagar menos impostos. Tanto eu, tanto os outros prestadores de serviço e fornecedores que ele tem. Então, eu, Júnior, vou ter que calcular o meu imposto por fora. Agora, só que para mim vai ser prejudicial, porque se eu pego lá, eu tenho um faturamento de 100 mil, em nome de Jesus, chego lá, se eu tenho um faturamento de 100 mil reais e eu apurar 28%, eu tenho lá 28 mil de imposto a pagar. Agora, só que eu preciso ter crédito para poder bater desse imposto. Só que eu, Júnior, aqui, o meu maior custo é com folha de pagamento. E folha de pagamento não me gera crédito. Os meus fornecedores são o sistema, é a moça da limpeza que eu vou ter que exigir nota fiscal dela. Imagine, eu vou ter que fiscalizar a menina da limpeza. Ó, você vai ter que abrir um e-mail, você vai ter que fazer alguma coisa para poder me gerar nota fiscal. Então, eu não vou ter tanto crédito para poder compensar os 28 mil que eu tenho de débito para poder pagar. Então, eu vou ter que ter muita noção dos números do meu escritório para eu poder entender como é que vai ser isso. Até competitividade, isso vai mexer na competitividade do negócio. E tem aquela questão, tem aquele cara que não gera nota, que tem um negócio informal. Todo mundo agora vai exigir nota fiscal para poder obter os créditos. Entendeu? Para poder abater do imposto dele. Então, basicamente, eu tenho vários tipos de clientes aqui que tem aquele da área da saúde, por exemplo, que é um médico, um psicólogo que só emite uma nota fiscal para um hospital lá, para uma clínica, e que não tem muitos fornecedores, só tem um escritório. Esse aí eu já sei de cabeça o que fazer. Esse aí eu já sei de cabeça o que eu vou fazer. Agora, tem clientes que prestam serviço para outras empresas. Eu tenho que analisar drasticamente quem são os clientes e tenho que entender quem são os fornecedores. Os fornecedores vão gerar crédito e seus clientes, você precisa gerar crédito para eles. Pode falar, Nunes.
Ô, Júnior, eu queria tirar uma dúvida. Diga aí. Eu presto serviço, mas algumas empresas não exigem notas fiscais. Nesse fiscalização, o que é que abate comigo? O que é que acontece sobre isso aí? Assim, ó, existe a obrigatoriedade de emitir nota fiscal, certo? Aí, como eu falei, se você tem recebimentos na sua conta e a Receita Federal cruzar essas informações, ela pode te notificar, entendeu? Entendi um exemplo. Eu sei que tem alguns clientes que assim, o cara não me pediu nota, não vai emitir, não. Isso. Beleza. Mas só que a gente é obrigado a emitir nota para todo mundo, entendeu? Entendi. Porque tem empresa que eu presto serviço que não exige nota fiscal. Não, a gente faz um valor a menos para não precisar ter nota fiscal. Exemplo. Então isso vai acabar, principalmente na área da saúde, um exemplo. Você vai querer recibo, com nota, um exemplo, a consulta é R$500, sem nota é 400. O cara vai querer pagar 400 e não pedir a nota. Mas isso eu quero saber. Vai acabar, sabe por quê? Inclusive a Receita Federal está trazendo, para quem é pessoa física, um cashback. Então, tipo assim, toda pessoa física, tem aquele até programa do governo, né, que tem um sorteio lá e tal, mas esse cashback vai ser em dinheiro, velho. Então, todo mundo vai pedir nota fiscal. Eles estão estimulando as pessoas a exigirem nota fiscal. Entendeu? E isso vai ser a partir de quando agora, João? Vamos lá. É como eu falei, a reforma tributária, ela já está em vigor. O que foi que mudou? Então, se eu recebi de janeiro até hoje, já vou cair já na malha fina? Não, necessariamente não é assim que funciona. Vamos lá. A reforma tributária já está em vigor, certo? Já teve a mudança em relação à questão da emissão das notas fiscais. Então, nesse período agora, a gente precisa se adequar, entendeu? A gente precisa se adequar. Por exemplo, tem um monte de fornecedor prestando serviço que eu não peço nota. Agora você vai ter que começar a exigir nota fiscal, porque eu preciso entender junto com você quanto é que você tem de custo fixo, quanto é que você tem de custo variável, quanto é que você tem de serviços tomados, assim dizendo, que você contrata, para saber o quanto você tem de crédito, para quando chegar em setembro, eu dizer se você vai apurar seu imposto por dentro ou por fora. Mas se eu não tenho essas notas fiscais, como é que eu vou saber? Então, a gente pode optar por um regime que não seja tão benéfico para você. Entendeu? Então, por isso que eu estou falando em relação a essa questão da gestão como um todo. Pode falar, Jus. Júnior, no caso da faxineira, que até você citou aí, a gente pode substituir um MEI que ela não vai abrir por um RPA? Pode. Para que a gente possa ter o crédito do imposto? Pode sim. E aí gera aquele outro imposto, que é o caso da retenção do INSS, não é isso? Correto, justamente aí, isso. No caso, é ela que paga ou a gente? O quê? Quem que vai pagar o INSS dela? No caso, ela? Ou eu já posso abater no recibo? A gente já bate, faz a retenção, já paga o valor líquido a ela. Entendeu? Então, seguindo aqui, pessoal. Então, quais são os principais riscos disso? Por exemplo, você está precificando errado. Como é que você faz sua precificação hoje? Então, tipo assim, para quem tem empresa de comércio, é mais tranquilo fazer a precificação. Você comprou um produto, você tem aquele custo ali, você vai embutir ali os impostos direitinho. Quem tem uma empresa de serviço, às vezes é até mais complicado você fazer uma precificação, porque às vezes você tem que ver a questão da competitividade ali, do mercado, dos concorrentes. Agora, se você estiver precificando errado, a sua carga tributária aumentar e você não ter noção em relação a isso, a sua margem de lucro vai cair e vai apertar o seu caixa, não tem para onde correr. Eu estou tendo 20% de margem de lucro no mês. Sua carga tributária aumentou um pouquinho, você não repassou isso no seu preço, você não tiver noção e gestão dos seus números, sua margem vai cair. E daqui a pouco você pode se apertar e ficar sem caixa, entendeu? Então, um dos principais motivos, inclusive, da reunião é trazer como é que vai se suceder em relação a essa questão da reforma tributária e trazer alguns pontos que vocês precisam se atentar daqui para frente, entendeu? E já vou mostrar a vocês aqui uma fiscalização que o cliente tomou aqui,
que recebeu em relação à fiscalização do PIX. Pode falar, Soraya. Então, eu queria perguntar no caso do meu, que é serviço, produto, Sim. consumidor final e empresa. Aí a gente vai ter que sentar e fazer um estudo, entendeu? Vai ter que sentar e fazer um estudo. O negócio é bem complexo. E aí eu estou meio que preocupado em relação a isso, entendeu? Porque, tipo assim, para a gente, na área contábil, é muita regra. O que eu estou trazendo para vocês aqui é de forma muito superficial, porque eu sei que aqui tem clientes que às vezes não entendem muito, é comércio, é serviço e tal. Estou tentando trazer de forma ampla, mas cada negócio tem que ser olhado de forma individual, entendeu? Aí estou trazendo de forma genérica e trazendo os principais pontos que vocês precisam se atentar e o que é que vai mudar, entendeu? Aí aqui, então você precisa ter mais disciplina, por exemplo, quem vende produto, que eu vejo muito. Pegou o produto, cadastrou lá com NCM e tal. Não, hoje vai ter o código lá do produto correto e cada código, ele corresponde. Você precisa ver como é que fala? Da forma que eles trouxeram na lei da reforma tributária. Tem o NCM. Aquele NCM pode ser para vários tipos de produto lá. Então, você precisa identificar qual é o produto correto em relação a essa situação. Entendeu? Tem que fazer uma revisão de todo o cadastro de produto. Por quê? Tem produto que vai ser isento, tem produto que vai ter redução na base de cálculo, tem produto que vai ter lá alíquota zero, entendeu? Então, vai ter que fazer uma revisão de acordo com a norma da reforma tributária. Então, você precisa ter uma disciplina maior no cadastro do produto, na emissão das notas fiscais. Quando você emitir uma nota fiscal, lá, um exemplo, por exemplo, botar um bar-restaurante. E bar-restaurante, ele não paga PIS e COFINS, que é monofásico lá de cerveja e tal. Se você cadastrar errado, você vai pagar imposto a mais. E muitas vezes as pessoas negligenciam isso. Então, tipo assim, para você ter noção de como é que vai estar seu negócio e tal, você precisa ter mais disciplina em relação a essas questões. Conferência, controle, montar processo, de quem é que vai lançar isso. Porque hoje, se eu emitir uma nota fiscal hoje, eu consigo cancelar a nota fiscal hoje. Com a reforma tributária lá na frente, vai ser complicado você cancelar a nota fiscal. Porque quando você gera a nota fiscal, ele vai gerar um crédito e vai ser muito mais complicado. Hoje, na gestão da prefeitura, você vai lá e cancela a nota fiscal, tranquilo. Eu emito uma nota fiscal, quem é comércio, tipo de devolução para poder cancelar aquela operação. Hoje, não. Vai existir nota fiscal de saída, nota fiscal de entrada, nota fiscal complementar. Ontem eu estava assistindo uma aula atualizada do curso que eu tenho, que cada tipo de operação vai ser uma nota fiscal. É coisa de louco. Porque se a nota fiscal vai ser o alvo principal da Receita Federal fiscalizar, então vai ficar mais complexo. Pode falar, Matheus. É isso sobre o NCM. Quando a gente faz a compra, né? Da indústria ou do atacadista, o nosso sistema já puxa hoje em dia, né? É bem prático, ele já puxa a nota fiscal e ele já preenche ali os espaços. Correto. E ele preenche também o NCM. Isso. Né? Então, assim, a gente pode dar continuidade naquilo ou ter alguma alteração em relação a quando a gente vai fazer a revenda do produto? Na realidade, o NCM do produto, normalmente, quando vem da indústria, ele vem certinho ali, mas o que você vai ter que lançar no seu sistema, que ele não vai puxar até então, não está puxando, é o novo código da tributação da reforma tributária, que é um outro código que eles criaram lá, do CBS e do IBS, entendeu? Ele não vem ele não preenche. Até então, não. Até então, não. Mas existe um novo código, é como se fosse é o código da situação tributária. Hoje, quando você emite uma nota fiscal, eu aqui na contabilidade informo no meu sistema como é que vai ser lá a questão do CST, se é tributado, se não é, se é isento, certo? Então, esses códigos morreram e foram criados outros códigos. Deixa eu só mostrar para vocês aqui rapidinho. Porque hoje em dia o negócio é tão prático que até o frete ele informa, né? Isso. Veio com frete, não veio. E a questão também da substituição tributária, da diferença de alíquota, como é que vai ficar? Vai chegar um certo tempo que vai acabar isso, viu? Diferencial de alíquota.
Mas nesse caso, que é dessa diferença de ter esse outro campo, fora o CFP, NCM, os sistemas devem se atualizar nesse sentido para ter mais um campo, e você vai destacar qual é o... Olha ele aqui, ó, é o CBS que eles criaram. Por exemplo, o CBS e IBS 00, ele vai ser integral, a tributação integral. Um exemplo, 04 para bar e restaurante, então vai estar nessa situação aqui. Então, ele criou esses novos campos aqui, ó. Então, aqui eu tenho todas as atividades. Então, para esse código aqui, ó, de 200.024, ele vai reduzir a alíquota em 80%. Para esse aqui, ele vai alíquota zero para CBS e reduzida em 60% para IBS, de acordo com esse produto. Entendeu? Então, tipo assim, tem que olhar produto por produto, porque como eles criaram essa questão de alíquota reduzida, isenção e tal, então a gente vai ter que olhar com bastante atenção para isso aqui, porque um código desse errado aqui anula toda a operação. Ou você pode perder um benefício que você tem de acordo com o seu produto, entendeu? Ou então, você classifica lá de forma errada e ser fiscalizado. Você não tem direito a um benefício, você botou lá que tem um benefício, você vai ser fiscalizado. O sistema dele é tão inteligente, ó. Quando você emitir uma nota fiscal, eu estava vendo por dentro aqui, né, no curso me mostrou, uma live que teve da Receita. Quando você emite uma nota fiscal, ele tem um sistema lá que ele vai capturar essa nota e lá ele vai entender quem é você, quais são as suas atividades, quais são os produtos que você está vendendo, vai cruzar essas informações para já ter essa validação, certo? Para quem é que está indo crédito, e depois ele vai validar. Então, tipo assim, inclusive tem aquela questão. Não existe a questão da malha fina do imposto de renda? Vai existir a malha fina da emissão das notas fiscais. Depois de um tempo, o sistema deles vai validar, ó, essa nota fiscal tá ok, essa tá ok, essa tá ok. Mas essas aqui estão erradas, essas estão erradas, essas estão erradas, essas estão erradas. Entendeu? Porque se você emitir uma nota fiscal dizendo que tem um benefício, um exemplo, uma redução aqui de 60%, e você não tiver, ele vai falar, você classificou o seu produto de forma errada, você não tem isenção, você não tem... Aí, por exemplo, aqui, ó, contabilidade, advogado, administradores, vai ter uma redução na carga tributária de 30%. Profissionais da saúde, em geral, vai ter uma redução na carga tributária de 60%. Eu vou ter que fazer cálculo, eu vou ter que entender sobre essas questões. Em relação à antecipação parcial, Matheus, a tendência é que não exista mais, ao longo do tempo, claro, né? Que não exista mais antecipação parcial. É como eu falei aqui, é CBS e IBS, o ICMS vai acabar. Até mesmo porque, por exemplo, vai acabar aquela guerra fiscal. O cara pega uma empresa e monta uma indústria aqui na Bahia porque a Bahia deu incentivo fiscal a ele, de não sei quantos anos sem pagar ICMS. Isso vai acabar, porque a mercadoria ela vai ser devida lá no destino. Entendeu? Então, trazendo aqui, ó, nem todo mundo vai pagar igual, então pode haver alíquotas reduzidas em casos específicos, certo? Cadê aqui? Isso vai afetar a formação de preço e competitividade, a gente vai ter que analisar o mercado, para quem eu vendo, se vai precisar de crédito, se não vai, análise da concorrência, se eu aumentar o meu preço, eu vou continuar vendendo da forma que eu vendo? Mas se a carga tributária aumentar muito e eu não conseguir aumentar meu preço, vai diminuir a margem de lucro. Mas quanto é sua margem de lucro? Quanto é seu custo fixo? Dentro do custo fixo, você consegue cortar alguma coisa? Então tem que ter essa noção do que é custo fixo. Os meus custos variáveis, eu consigo cortar uma coisa, então a gente vai passar por um período de redução de despesa, para poder entender e conseguir assimilar, né, esse aumento de carga tributária. A questão do cadastro de produto correto vira um ponto crítico, como eu mostrei aqui em relação a essas questões, e você precisa ajustar seu preço. Por exemplo, uma pergunta que eu estou fazendo a todo mundo. Se você hoje, um exemplo, você tem seus números lá e fala assim, ó, eu quero 30% de margem de lucro. 30%. No final tive minha receita, paguei todas as despesas e sobrou lá
30%, 30 mil no meu bolso de lucro. Se você estiver pagando 50% de imposto, será que você vai ligar? E já que seus 30 mil que você estabeleceu está botando no seu bolso, você vai ligar? Eu acho que não. Independente do quanto você está pagando de imposto, você pré-estabeleceu que no seu negócio, depois de você pagar todas as suas despesas, vai sobrar 30% de lucro para você. Eu não quero nem saber quanto é que vai estar pagando de imposto, porque a minha receita, menos impostos, menos os custos fixos que eu tenho ali, e vai sobrar meu lucro. Então, se você não tiver noção do quanto é que você está tendo de lucro, e você ajustar seu preço para poder ficar uma coisa ali de forma concreta, aí você pode tomar um susto em relação a essa situação. Em relação à questão do Pix, eu trouxe aqui uma fiscalização que o cliente trouxe, que ele teve no ano passado. Deixa eu ver se aparece para vocês aqui. Estão vendo aí, né? A tela? Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Olha quando foi isso aqui. Maio de 2025. Maio não, fevereiro, 5 de fevereiro. Aí, esse cliente aqui, ele apurou no Simples Nacional, emitiu de nota lá 27 mil, tá vendo? 27 mil. Através dessa declaração aqui, que é a DIMP, uma declaração que envia lá, né, dos cartões de crédito e tal, informou que ele teve uma receita de 182 mil. 182 mil, certo? Aí aqui embaixo, tem junho de 2024. Do GetNet, ele vendeu 5 mil no débito e 5 mil no crédito. Da Sodexo, ele passou em 5.594. Porém, no Santander, ele vendeu 165 mil reais no Pix. Olha o Pix aqui sendo fiscalizado em 2025. Imagine agora na reforma tributária. Imagine agora na reforma tributária. Entendeu? Então, tipo assim, o Pix ele já é fiscalizado há muito tempo. Tem outros estados aí, que eu tenho amizade com colegas no Brasil todo, lá passou 2, 3 meses, a Cefaz ele faz cruzamento do que o cara vendeu no cartão de débito, do crédito, do Pix, com nota fiscal. Lá é sonegação praticamente zero. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, entendeu? Então, aqui, nesse caso específico, eu trouxe para mostrar a vocês, que foi um caso real que eu peguei aqui, até então eu nunca tinha visto, só os colegas me mostrando, mas esse caso apareceu para mim aqui, que esse cliente foi fiscalizado e o Pix foi pego, entendeu? Então, só para finalizar, eu vou só finalizar aqui, cadê? E vou abrir para perguntas. Cadê? Eu trouxe aqui a reforma, né, de forma geral, e aqui eu quero trazer para vocês a questão da gestão financeira. Por quê? O meu intuito, assim dizendo, é trazer para você clareza do que vocês precisam se preocupar. Por exemplo, reforma tributária. O risco é a sua margem de lucro cair se você não ajustar o seu preço. Porque se você pagar os 10% de imposto, você pode aumentar daqui a pouco para 15%, ninguém sabe para quanto é que vai ser. A gente vai ter que fazer um estudo em relação a isso, certo? Quem não conhecer seus números e precificar no escuro, vai sentir no caixa. Eu estou precificando, eu estou tendo um giro ali, você pode sentir no caixa e você não perceber. Então, existe essa preocupação, certo? Vocês terem uma noção, no ano passado, eu mudei de sistema de gestão financeira aqui do escritório 3 vezes, porque quem faz a gestão financeira sou eu, não terceirizei ainda, e eu queria um sistema que me desse otimização de tempo e tal, para eu poder conseguir fazer tudo de forma mais automática possível. Usei, foi 3 ou foi 4 sistemas, encontrei o sistema ideal. Então, meus números de 2025 ficou muito bagunçado em vários sistemas complexos. O que foi que eu fiz? Peguei os 2 bancos que eu tenho conta, no Itaú e no Inter, importei todos os extratos de janeiro a setembro, que foi esse período que eu estava testando ali, e fiz a conciliação de tudo. Então, quando chegou em dezembro, dia 31 de dezembro, Réveillon, eu estava lá curtindo e finalizando minha conciliação bancária. Quando chegou dia 1º, 31, finalizei um banco, dia 1º, como botei com um meta, finalizei o outro. O que é que acontece? Hoje eu tenho todos os meus números de 2025. Quanto foi que eu gastei com folha de pagamento, meus custos fixos, variáveis, quanto tive de margem de lucro. Então, eu tenho essa noção aqui
dentro do meu escritório. E é o que eu quero que vocês se atentem em relação a isso, para que não tenha impacto, né? Assim dizendo. Então, aqui, ó, o que é que você precisa ter um mínimo de gestão dentro da empresa de vocês? Vocês precisam ter um fluxo de caixa projetado, ter mais ou menos o que é que você tem de entrada e saída dos próximos 60 e 90 dias. Ah, Júnior, mas só que eu sou comércio aqui e tal, então você vai trabalhar com metas. Olhar o quanto você faturou no ano passado, colocar uma projeção, então esse ano, se eu faturei 50 mil em fevereiro do ano passado, esse ano eu preciso faturar 60 mil. E vai projetar isso e vai correr atrás dessas metas, né? E quem tem clientes que você tem contratos fixos, que nem o nosso aqui, eu projeto isso, que é recorrência, né? Os custos fixos você já tem, você consegue projetar isso também. Tem uma DRE mensal para você saber o quanto é que você teve de lucro. Então, tipo assim, acabou o mês de fevereiro, eu fecho o meu período financeiro e vou entender o quanto eu tive de receita, o quanto eu tive de custo, o quanto eu tive de pagamento de fornecedores, para saber quanto sobrou real. Porque não é o que sobrou no caixa que foi o seu lucro. É realmente o quanto teve de lucro ali. Eu fiz um trabalho para uma cliente, ela teve 30% de margem de lucro no ano de 2025, tomou alguns empréstimos, mas no final, que a gente apurou quanto ela tirou da empresa, ela tirou 40%. Então, na realidade, ela teve prejuízo. Ela só conseguiu tirar esses 40% porque ela tomou empréstimo. Então, a margem dela ficou negativa. Então, tem essa questão também da nossa pessoa física está retirando dinheiro a mais do que a empresa suporta. Então, a gestão financeira vai trazer esses detalhes também. Porque, às vezes, a gente já está sangrando a empresa sem poder ver. Se você não mede ali o que você tem na gestão da sua empresa, infelizmente, você não vai conseguir prosperar, se dizendo. E com essa reforma tributária, aí fica mais preocupante. Porque o negócio já não está fácil. A gente já está com uma carga tributária meio que pesada. O negócio já não está fácil, né? E aí tem questão de contratação de mão de obra. Ah, Júnior, eu não consigo fazer isso aqui sozinho. Pronto. Eu tenho um serviço aqui que a gente até desenvolveu isso no ano passado. Alguns clientes a gente já faz isso há algum tempo, que é a conciliação bancária diária. Então, o que é que a gente faz? A gente pega o banco do cliente, conecta no nosso sistema e automaticamente ele já traz a movimentação bancária do dia anterior. Então, quando eu tenho uma pessoa aqui que ela chega hoje, ela vai acessar o sistema, vai ver toda a sua movimentação do dia anterior, que entrou lá no banco, de forma automática, né? E se não for automática, ela acessa o banco e pega o extrato e importa, e vai dizer o que foi receita, o que foi pagamento de fornecedor, e aí quando chegar no final do mês, você já vai ter a sua DRE aqui prontinha, o quanto você teve de lucro no mês. Então, para alguns clientes, está fazendo total sentido, porque ele está tendo noção dos números dele, coisa que nunca teve, entendeu? E se vocês contratarem alguma pessoa para poder fazer esse serviço, vocês podem contar com a gente, que a gente pode marcar um treinamento, montar um processo, porque às vezes é complicado quem não tem experiência, né? Tipo assim, quando eu chego aqui no meu escritório, todos os dias, eu abro meu sistema financeiro, faço a conciliação do dia anterior, tudo que pagou. Eu olho tudo que eu tenho que pagar, olho tudo que eu tenho que receber, faço os pagamentos e pronto. É o meu café da manhã quando eu chego aqui. Todos os dias isso tem que se tornar uma rotina. Eu sei que às vezes é complicado para a gente, de tanta coisa que a gente já faz, a gente ter mais demandas em relação a essas questões, porque é complicado. Controlar o que é custo fixo e custo variável. No custo fixo, o que é que eu consigo cortar? Depois disso, eu comecei a observar que eu tinha sistema aqui, que eu não estava utilizando mais, que não estava meio que funcionando, estava pagando todo mês ali. Comecei a cortar. Então, custo variável, o que é que eu consigo diminuir desses custos variáveis? Porque com a reforma tributária, a carga tributária vai aumentar um pouco e a gente, com certeza, vai sentir. E aqui é aquela questão, né, de separar as finanças pessoais da empresa, porque às vezes dá uma sensação de lucro e tal. E como eu falei, até o caso da cliente aqui, quando eu mostrei isso a ela se surpreendeu. Ela se surpreendeu. Oi. Eu fui preencher no sistema da gente essa semana as despesas. Eu tive dificuldade de saber o que era classificar por custo variável e custo fixo. Mais ou menos, né? Porque, assim, luz, essas coisas todas, sistema, eu botei como custo fixo. Mas sim, o que é que ele identifica como variável? Tipo uma compra de material de escritório, uma coisa assim? Sim, que não é todo mês que você vai comprar, entendeu? É uma vez ou outra.
Aí, Tudo se você aquilo tiver... que é extra, tudo aquilo que não está dentro da sua rotina fixa. É o Isso. custo variável. Correto. Entendeu? E a gente tem que ter noção disso, porque o que é custo fixo, eu estava fazendo uma reunião ontem pessoalmente com a cliente, ela pegou, abriu uma planilha, ela falou assim, Júnior, eu já olhei todos os custos, o que está aqui eu não consigo cortar. Então ela está com um custo de 30 e poucos mil reais. Eu falei assim, ó, então no mínimo você vai saber quanto é que você tem que vender para poder pagar os seus custos. E fora gasolina, essas coisas, que aí você precisa fazer uma gestão assim mais aprimorada do negócio, né? Assim, pessoal, uma horinha foi o período que eu tentei, né, trazer de forma bastante simplificada, porque é um negócio muito complexo. Para a gente que é contador, a gente não está dormindo, porque todo dia é uma norma, muda uma coisa, muda outra. Tem essa questão que eu preciso entender, como é que vai ficar a empresa de vocês, se vai ser pago Simples Nacional por dentro, se vai ser por fora, essa questão do crédito. Tem cliente que eu vou precisar analisar quem são os clientes dele, se esses clientes dele vão precisar de crédito. Júnior, a maioria dos meus clientes vai precisar de crédito, então eu vou precisar colocar você no Simples Nacional, apurando o imposto CBS-BS por fora para gerar crédito. Mas quanto é que eu tenho de crédito cá? Eu vou precisar analisar os fornecedores para saber o quanto eu vou ter de crédito para poder abater e ver o quanto é que eu vou pagar naquela diferença. Então é um negócio meio que complexo, que não vai depender só de mim, aqui como eu faço hoje. Vai ser um trabalho em conjunto que eu vou ter que fazer junto com vocês. Entendeu? Aí eu queria saber se ficou claro e se vocês têm alguma dúvida para a gente poder esclarecer aqui. Eu tenho, Júnior. Oi, pode falar. Você falou do imposto simples, se dentro ou fora. Se eu optar Isso. por dentro e depois algum cliente querer nota fiscal, exigir nota fiscal. Com crédito. Como crédito, como é que funciona? Não tem como, aí só no outro semestre, porque em setembro, eu vou dizer, a sua empresa, de janeiro a junho, você vai apurar seu Simples Nacional por dentro. Por dentro. E se ele exigir, o que é que eu vou dizer para ele? Não tem como. Você vai dar nota fiscal. Mas só... não vai gerar crédito para ele, não é isso? Uma rotina que vai ter, que inclusive eu vou orientar vocês, meus clientes aqui, quando você for comprar do seu fornecedor, você vai perguntar a ele, você gera crédito? Você vai ter que perguntar. Vai ter que ter uma rotina das suas compras. Então, provavelmente, os seus clientes lá, ele vai perguntar a você se você gera crédito ou não. Vai ser uma nova rotina. Vai ser uma rotina de pesquisar se o seu cliente tem certidão negativa, para saber se ele está pagando os impostos dele em dia. Por quê? Se ele não pagou o imposto dele, você não tem crédito. Fica lá na nuvem. Você comprou, fica lá na nuvem. Ó, Soraya tem direito aqui a R$1.000 de crédito. Mas só tem direito a esses 1.000 se o seu fornecedor ele pagou o imposto dele. Entendeu? Então vai ter 5 modalidades, por exemplo. Tem o split payment que eu falei, que vai ser um dos principais que o governo está apostando nisso. Quando o seu cliente te pagar, ele já tira o dele e te paga o seu valor lá. Te pagou R$1.000 e os 280 do imposto ele já tirou. E vai existir mais 4 modalidades de extinguir esse débito, né? E aí eu estou estudando sobre isso, possibilidades que eles estão trazendo, entendeu? Entendi. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Tem mais alguém com alguma dúvida? Júnior? Oi. A pessoa que não é Simples Nacional ME altera também? Não, ME é outra coisa. Vamos lá. Você é microempresa e é... Entendeu? Não escutei, não. Cortou aí. Não entendi. Cortou, não escutei, não. Oxe, a gente tá com eco aqui. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, Júnior. Ah, tá. Vamos lá. Você é microempresa, mas você é Simples Nacional. Certo? Ou você é Simples Nacional, ou você é presumido. Mas os dois podem ser microempresa. Microempresa é só uma faixa do faturamento que você pode ter, entendeu? Tô entendendo. Tipo assim, o crédito que você falou. Eu peço serviço para empresa grande. O crédito,
ela compra o material para prestar o serviço para ela. Esse crédito Sim. do material que ela comprou por fazer o serviço, gera crédito para mim também? Não. Se ela comprou no CNPJ dela, não vai gerar crédito para você. Entendi. Aí você teria que comprar no seu CNPJ. Entendi. Entendeu? Basicamente, tudo vai estar interligado ao CNPJ, correto? Isso. Júnior, boa noite, na verdade. Boa noite. Assim, eu trabalho muito com indústria, né? A Braskem, a Sodexo. No caso, assim, no meu é boleto. Eu tenho que fazer o boleto. O boleto vai ser gerado conforme a nota fiscal ou esse negócio de crédito aí? Vamos lá. O boleto é uma forma de... Certo? Não entendi. O boleto, ele só é a forma de pagamento. Se eu pago no boleto, no Pix, no cartão de débito, no cartão de crédito. Você vai emitir a nota fiscal e vai emitir o boleto. O que gera o crédito não é o boleto, é a nota fiscal. Entendeu? Então, por exemplo, os seus clientes específicos, a maioria deles que é indústria, são empresas grandes, ele não vai ser simples nacional por natureza, ele vai ser uma empresa normal. Então, ele vai precisar do crédito. Entendeu? Então, provavelmente, a sua empresa, ela vai apurar o Simples Nacional com o IBS-CBS por fora. Então, você vai precisar analisar os seus fornecedores que você tem para você poder obter crédito para poder compensar esses impostos. Entendeu? Ô, Júnior, eu tenho uma outra pergunta. Sim. O caso de nós que prestamos os serviços de psicologia, eu e Sandra, como somos sócias, a gente emite nota fiscal para os nossos clientes e depois eu pego esse valor que entra na conta da empresa e aí eu transfiro via Pix, tanto para ela quanto para mim. E eu não emito nota mais e nem ela emite, porque como sócia, a gente vai precisar emitir uma nota para receber esse dinheiro de volta? Não, você é sócia da empresa. Aí você vai estar pagando o seu prolabore e o restante de distribuição de lucros. Entendeu? Porque assim, a Receita Federal ela trouxe tantas mudanças. Por exemplo, o lucro, ele não era tributado. Então, a partir de janeiro de 2026, quem retira dinheiro da empresa mais de 50 mil reais é tributado em 10% a distribuição de lucros. Ainda tem isso, né? Eu botei até um comunicado no grupo da gente, lá na comunidade, falando sobre isso. Quem retirar mais de 50 mil reais da sua empresa, comunicar, porque a gente precisa fazer a retenção na fonte de 10% desse imposto para poder recolher a guia. Aí quem é lucro presumido que fatura acima de 1.250.000 no trimestre, aumentou em 10% lá o imposto de renda. Então, quem é MEI, em outubro eles lançaram uma nova lei. O MEI, ele tem lá um limite de 81 mil. Então, o que é que o pessoal estava fazendo? Eu declaro aqui no meu CNPJ 80 mil e recebo o restante tudo pelo meu CPF. O que foi que eles fizeram? A partir de janeiro de 2026, eu vou somar tudo que você recebeu no CNPJ e no seu CPF para poder atribuir o quanto é que você está, o limite do mês, se você ultrapassou. Então, eles estão fechando o cerco de tudo que é forma. Entendeu? Para poder realmente evitar a questão da sonegação. Entendeu? Júnior, eu não sabia dessa coisa, dessa transação, desse valor superior a 50 mil, e eu tive uma questão agora que eu vendi meu carro, o dinheiro entrou na minha conta, e eu comprei outro carro e o dinheiro saiu da minha conta. Então, saiu um valor superior, que foi o valor do carro que eu vendi, que entrou na conta da empresa, e que depois da conta da empresa eu tirei para pagar o outro. Ah, mas é isso, eu posso falar com você depois. Fale comigo, que a gente eu fiz pela pessoa jurídica. Eu comprei pessoa física. Sim. Mas eu fiz o pagamento pela empresa, pela pessoa jurídica. A gente conversou sobre isso.
Tá, a gente conversa depois sobre isso. Eu quero organizar melhor, assim, organizar melhor não, organizar, porque nunca foi nem pior. Pronto. Essa parte financeira, porque a minha vida, nesse sentido, é toda bagunçada. Imagina. Pode conversar comigo que a gente te ajuda aqui da melhor forma possível, viu? Tá. Ô, Júnior, Então, Paulo falando. oi. Pode falar. Eu vou precisar sair agora, que eu vou entrar numa outra reunião, mas no caso da Convida, depois a gente vai ter que conversar contigo, particularmente, porque nós emitimos nota fiscal para nossos clientes, algumas empresas, e também para instituições filantrópicas, entendeu? Sim, Então, a gente vai sim. te ajudar, você vai ter que analisar, a gente vai passar para você, detalhe por detalhe, os nossos clientes, como são, Sim, para sim. você dizer se vai ser melhor a sua experiência, se vai ser recolhido simples por dentro ou por fora, entendeu? Porque a gente trabalha com instituições sem fins lucrativos e também até com empresa grande, que às vezes a gente faz corrida e emite notas fiscais para a empresa do polo. Cada empresa ela tem que ser analisada de forma individual, gente, entendeu? Por isso que eu trouxe a apresentação de forma bastante genérica, não entrei em muitos detalhes por segmento nem nada, porque senão, tipo, eu entrei dentro de um segmento e eu estou falando aqueles detalhes, mas não está servindo para o outro. Então, eu trouxe de forma abrangente, genérica, e aí depois a gente pode estar conversando em particular, ver como é que eu posso ajudar vocês até onde eu consigo ir, porque imagine, Júnior aqui, eu estou trazendo um treinamento para todos os meus funcionários, para poder me ajudar com isso, para poder ajudar. A gente está com inteligência artificial, criando IA própria aqui, para poder tentar fazer essas questões de análises e tal. Imagine um cliente que tem 300, 400 produtos, a dor de cabeça que esse cara vai ter para poder cadastrar isso. Imagine cada tempo para poder fazer isso. Imagine o cliente que está sem noção nenhuma da gestão financeira e não tem ninguém, porque contratar hoje está complicado. Você já tem algum sistema? Desculpe, Paulo. Você já tem algum sistema específico para cada empresa usar nesse aspecto, nesse sentido, dessas mudanças? Vamos lá. A maioria dos sistemas... Eu estou falando isso porque hoje eu trabalho em um hospital muito conhecido em Salvador, gástrico, e que a dona do hospital contratou uma pessoa para prestar essa consultoria quando começou essas mudanças, final do ano passado para cá, porque a gente emite nota fiscal. Sim. E sempre, não é boleto, não é recibo, é nota fiscal. Sim. Então, quando começaram essas mudanças, a gente teve um impacto muito grande no sistema que a gente usa, que é o Smart Pixion. Não sei se você conhece. E ele não estava cruzando as informações quando começou essas mudanças. Sim, em janeiro foi um pandemônio aqui. Foi um pandemônio. Início de janeiro foi aquela agonia. Você não tem noção, não. De dezembro. Eu tive, porque... Mas como teve com uma empresa. Você teve com uma empresa, a gente teve com várias empresas. E aí, eu queria saber de vocês, se você, com a sua equipe, você tem esse trabalho de consultoria, que você deve ter, e se você tem já meio que uma noção das plataformas que cada pessoa com sua empresa isso terá que usar, que você pode, no caso, indicar, entendeu? Eu fico muito assim receoso em fazer indicação. Eu até fazia indicação de vários sistemas antes da reforma, porque eu sabia que funcionava tudo direitinho. Por causa da margem de erro, né? Mas agora está tudo muito novo, entendi. Eu posso estudar junto com você. Tipo assim, Júnior, vamos estudar junto aqui? Não, vamos em busca de um sistema, com minha expertise. Eu participo da apresentação, faço orientações técnicas e tal. Agora, para poder eu indicar assim, eu fico meio receoso, entendeu, Karina? Entendi. É meio complicado. Eu compreendo. Em relação a isso. Claro, entendo. Obrigada. Nada. E aí, pessoal, quem tem mais dúvidas? O que vocês acharam da apresentação? Achei top, Junior. Gostou? O que eu estava querendo fazer, inclusive, tipo, eu vou pegar essa apresentação aqui, tá gravando,
Eu vou ver se eu crio um portal, uma comunidade, para botar lá, para poder o pessoal querer assistir de novo, para outros clientes que não conseguiram assistir, vou ver como é que eu faço, certo? E mensalmente, te marcar um encontro desse, para poder tratar de temas diversos. Estou com dificuldade aqui em gestão financeira, então vamos sentar e vamos ver, conversar sobre gestão financeira, para poder dar uma orientação de como é que eu faço aqui. Até um outro cliente pode trazer uma experiência do como é que ele faz, e um vai ajudando o outro e tornar uma comunidade aqui para poder se ajudar, entendeu? E a gente deixa isso dentro lá desse portal, e quando você quiser, você acessa aquele tema, que às vezes nem todo mundo vai poder acessar aqui, vai ter disponibilidade, mas vai ter acesso ao portal para você acessar aquela aula e você ter aquele conteúdo. Posso até trazer alguns outros colegas especialistas em uma área para poder dar uma aula para a gente, entendeu? O que é que vocês acham disso? É uma boa ideia. Excelente. Boa ideia. Eu vou formatar. Boa ideia, Junião. Vou formatar isso aqui direitinho, ver um local. Eu creio que essa aula aqui eu vou pegar e botar no YouTube, até para ficar mais leve, né, o link e tal, mas vou providenciar uma plataforma direitinho para poder ficar um negócio bem organizado para a gente, viu? Junião, muito obrigado, viu? Eu tava pesquisando aqui, meu irmão, no YouTube, tava lendo e não tava entendendo, foi nada. Você deu uma clareada boa aí, obrigado, viu, irmão? Valeu, meu irmão, um abraço. Um abraço. Então, pronto, pessoal, vou encerrar a gravação aqui. Fiquei muito feliz de vocês terem comparecido. Vou já, daqui a pouco, ver um outro tema, dentro ainda um pouco da reforma tributária, desses aspectos assim, né, que está mais latente, para a gente marcar já para o próximo mês. Acho que uma por mês dá para a gente poder se organizar e ir fazendo direitinho, entendeu? E que vocês precisarem da gente aqui, já sabe, pode contar comigo, a gente pode marcar reunião, que aí a gente pega e vê cada caso de forma específica para poder te passar e sair junto, e sair ileso. Porque até 2033 não tem para onde a gente correr. A gente vai ter que... como é? É um caminho sem volta, não tem para onde correr. Eu vi até um vídeo de um colega hoje, que o Haddad aí, né, o ministro lá, falou que a reforma tributária, a partir de 2027, vai ter uma simplificação digital e que o trabalho do contador vai ser desonerado, como assim, o contador vai diminuir o trabalho. Olha o trabalho que eu estou tendo. Rapaz, aí foi muita gente fazendo um vídeo. Eu até gravei meu vídeo também lá, né, me expondo lá no Instagram, falando do que eu achava direitinho e tal, mas imagina, como é que o cara fala que o trabalho do contador vai diminuir porque vai simplificar o negócio. Rapaz, eu não sei não, viu? Mas enfim, pessoal, foi bom estar com vocês. Você já viu o governo facilitar alguma coisa para o brasileiro? Nada. Então, esqueça essa informação. Então, pessoal, boa noite. Até mais. Obrigada, Júnior. Obrigada a todos. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Júnior. Ah.